Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, recebê-los na nossa feira, a nossa feira de profissões de emprego também, e todos que nos veem, nos ouvem, né, pelo Brasil, muito bom falar com vocês. O nosso tema, né, que eu, professor Ademir Bueno e a professora Ana Paula Scorsin vamos desenvolver com vocês nesses próximos 30 minutos, é sobre quanto nós valemos no mercado de trabalho. Qual é o nosso valor para as pessoas que fazem seleção, para as pessoas que contratam, para as pessoas que promovem, para as pessoas que nos enxergam no mercado de trabalho. E essa é uma reflexão que cabe a todos, né? Eu faço essa pergunta todo dia, eu tenho certeza que vocês também. E assim, para nós começarmos, eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou formado em psicologia, tenho 2 especializações, uma na área de RH e outra na área de educação, e um mestrado na área de sociologia do trabalho. A professora Ana Paula também tem uma formação muito parecida, né? Ela é formada também em psicologia, tem especializações na área da psicologia. Também ela tem um mestrado em educação e ambos trabalhamos no Grupo Ninter já há alguns anos ministrando disciplinas relacionadas a recursos humanos, a gestão de pessoas, a psicologia de uma forma geral. E o nosso bate-papo é no sentido de que você saia aqui refletindo sobre o que eu deixei sobre a mesa de vocês. Qual desses valores tem mais a ver com você? Você vale 2, ou 5, ou 50, ou 100? Qual é o seu valor no mercado de trabalho? O quanto você, quando está no processo seletivo, percebe-se valendo, né? O quanto as suas qualificações, a sua vivência, a sua experiência vale para o mercado. E assim, nada como começar perguntando para a professora Ana Paula. Ana Paula, quanto que você vale para o mercado de trabalho? Oi, Ademir, que legal você fazer essa pergunta. E boa tarde a todos. É muito interessante estar aqui com vocês hoje, né? E vocês se perguntando isso, né? Quando vocês valem ao mercado de trabalho. E boa tarde a todos que estão nos assistindo aí pelo Brasil inteiro, né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro. Quanto que a gente vale, né? Eu me pergunto isso, né? E eu estou sempre pensando na minha carreira daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Eu já estou com uma certa idade, né? Então eu já estou pensando, já estou prospectando daqui 10 anos. Onde é que eu quero estar? Porque eu quero estar trabalhando ainda, né? Então o quanto eu valho no mercado de trabalho é uma pergunta que eu faço toda vez que eu acordo de manhã, né? E eu quero estar sempre valendo 100. Né? Das notinhas aí que vocês receberam, eu quero estar sempre valendo 100, né? Então, legal. Vamos lá? Vamos falar a primeira temática, né, que a gente vai discutir com vocês de hoje, o que o mercado valora, né? O que o mercado valora do ponto de vista assim, de um perfil profissional, né? Para vocês, se vocês tivessem que investir, né, em desenvolver competências em vocês, o que a gente sugeriria para vocês investirem? A primeira competência que a gente diria para vocês, invistam nela, coloquem 100 nessa competência, é a competência de resiliência. Palavra estranha, né? O que é resiliência, né? Resiliência hoje, a gente vem trabalhando muito essa temática e a gente vem vendo que as empresas têm solicitado muito. O que é o profissional resiliente? É simples, é aquele profissional que é maleável, que é flexível, que consegue fazer igual os mineirinhos dizem, fazer as coisas coquetem. Já ouviram falar nisso? Né? Fazer coquetem é fazer o trabalho de vocês com aquilo, com aquelas ferramentas que vocês têm na mão, porque o mundo ideal no mercado de trabalho nunca vai chegar, né? Então a resiliência é essa capacidade de eu nascer projetos, produtos, né? Mesmo num terreno árido, né? Porque a gente hoje não encontra organizações com uma possibilidade de grana, com recurso financeiro muito extenso, né? Ao contrário, a gente tem uma possibilidade de recurso escasso. Então, quanto mais a gente puder criar, né? Ser inovador, ter iniciativas com menor recurso,
mais a gente vale no mercado de trabalho. Então, quanto mais a gente desenvolver a competência de resiliência, mais perto do 10, mais perto do 100 a gente está chegando, né? E aí, Ademir? E você, né? Quanto vale no mercado de trabalho, né? O que você acha? Como que é a questão de pessoas aí? Bom, eu acho que, como a Ana Paula disse, eu faço questão também de fazer essa reflexão aí no dia a dia de quanto eu valho para o mercado de trabalho. O que o mercado vê de bom em mim, né? E a próxima competência que nós colocamos para apresentar para vocês é o trabalho em equipe. Ninguém é uma ilha, até as ilhas dependem, né, das águas que a banham. Então, assim, nós não somos únicos. E no mercado de trabalho nós sempre estamos trabalhando com outras pessoas. E se eu não tiver essa capacidade de resiliência, que essa capacidade de flexibilidade, de me adaptar a pessoas, de me adaptar a trabalhos, de me adaptar a diferentes formas de pensamento, a diferentes formas de ver o mundo e de executar as tarefas, eu não vou ter espaço, eu não vou ter valor, porque só tem valor aquelas pessoas que têm essa capacidade, a capacidade de congregar, de se juntar, de se unir a outras pessoas na busca de um objetivo maior. Que objetivo é esse? O objetivo da sua área, o objetivo do seu setor, do seu departamento, e por que não falar que nós também, enquanto indivíduos, devemos somar para os objetivos organizacionais. E nós só conseguiremos fazer isso se estivermos conectados e desenvolvermos essa capacidade de trabalhar com pessoas. É fácil? Não é fácil. Trabalhar com gente, por favor, sejam bem-vindos, não é fácil. Por quê? Porque nós somos diferentes. Veja, nós estamos aqui em quase 20 pessoas e aqui nós temos cor de cabelo, o meu nem cor mais tem quase, né? Mas assim, nós temos cores de cabelo, quantidade, comprimento, formatos, penteados diferentes. Isso que eu só peguei um item. Então, nós somos totalmente diferentes dos outros. Temos algumas coisas em comuns, né? Nós somos, e talvez a coisa mais em comum que nós temos é que nós somos humanos, não é? Isso nos une, isso nos aproxima, isso nos iguala. E é baseando-se nisso que nós devemos ter a nossa atuação, né? Baseando-se nisso que nós devemos ter paciência para lidar com as outras pessoas, disposição para colaborar, capacidade de suportar os defeitos do outro, porque o outro tem que fazer o mesmo exercício. E se eu não desenvolvo essa competência, se eu não melhoro, uma vez há muitos anos eu ouvi uma frase que eu guardo até hoje. Uma gerente de RH me disse o seguinte: nós contratamos as pessoas pelas competências técnicas e demitimos as pessoas pelas competências comportamentais. Então, se eu não desenvolver o meu espírito de equipe, eu posso ter doutorado em Harvard, eu posso ter 3 especializações, eu posso falar 5 idiomas, mas se eu não tiver essa capacidade de me unir, me agregar a outras pessoas, a outros conhecimentos, eu não serei um profissional bem valorado no mercado de trabalho. Mas além disso, né, Ana, do trabalho em equipe, nós temos outras competências. Como é a questão do relacionamento interpessoal? Como é que as empresas, as consultorias, os selecionadores e os gestores veem a questão do relacionamento interpessoal? Bacana essa tua pergunta, Ademir, porque assim, vem na esteira, né, do trabalho em equipe. Se uma das competências é a gente trabalhar em equipe, como o Ademir bem falou, né, então uma competência que eu preciso desenvolver é a minha capacidade de me relacionar, né, de ter um relacionamento interpessoal, ter uma condição de estabelecer relações saudáveis, né? Como o Ademir colocou agora, né? Nós somos diferentes. A diversidade é o que nos permeia. Então, cada um trabalha de um jeito, né? Um é mais afetivo, um precisa que toque no falar, o outro não gosta que toque, um precisa fazer desenho, um precisa escrever, um precisa que fale com ele várias vezes, um precisa de acompanhamento da tarefa, outro não. Deu trabalho?
deixa o trabalho seguir, né? Não precisa mais, só acompanhar no dia do trabalho, né? Então, esta condição, né, de se relacionar com o outro, né, é uma das competências que as empresas têm visto muito fortemente desde o processo seletivo. Vocês podem perceber, quem tem feito processos seletivos, a quantidade de processos seletivos que a gente tem utilizado uma ferramenta chamada dinâmica de grupo. Alguém aqui já fez processo seletivo que passou por uma dinâmica de grupo? Já, né? Então, o que é a dinâmica de grupo objetiva? Objetiva justamente observar como que você se relaciona com as outras pessoas, né? Por quê? Nós não conseguimos mais trabalhar isolado. Já foi a época daquele profissional que ele vinha trabalhar, que ele sentava na sua mesa e que ele fazia o seu trabalho isoladamente e entregava para um gestor. Hoje não, né? Hoje a gente desenvolve trabalho em equipe e hoje a gente tem um perfil de uma liderança muito diferente. Não é mais aquele líder que fica passando tarefas. A gente tem hoje um papel de um líder mais estratégico e ele deixa para a equipe que a equipe se autogerencie, né? Que a equipe entenda qual é o resultado que ela tem que apresentar, quais são as metas que ela tem que cumprir e que através das interações elas consigam então entregar esses resultados. E aí a gente vai falar, né, junto com o relacionamento interpessoal, a gente vai falar de uma questão. Põe gente junto, vai dar conflito, beleza? Né? Quem nunca vivenciou conflito no seu ambiente de trabalho? Todo mundo, né? Já vivenciou alguma forma de conflito, né? Então é bem assim mesmo, né? As relações nos trazem conflitos, né? E isso nos leva a desenvolver mais um grau, né? De sair do 2 para o 100, de sair do 5 para o 50, né? E aumentando esse quanto eu valho no mercado. Aprender ao que é conflito, aprender a lidar com conflito, aprender a gerenciar conflito, aprender a administrar conflitos, né? Porque se somos diferentes, né? Então a gente vai ter no dia a dia conflitos e conflitos bastante. Então é a base do relacionamento interpessoal a gente saber aceitar a diversidade, a saber aceitar o outro do jeito que o outro é e lidar com os conflitos advindo das relações, né? Porque nunca vai ser super tranquilo. Ademir, falando em tudo isso, né? Falando em relação, em conflito, né? Em equipe, isso gera uma outra questão, né? Um outro quanto vale no mercado, não gera? E gera um quanto vale no mercado que tem a ver com falar, né? Com se expressar, com se comunicar. Você pode trazer um pouquinho para a gente o que é comunicação? Então, quando nós falamos de comunicação, a gente só pensa no falar, mas hoje, né, especialmente com as redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós expressamos. Se você pegar meu Face, se você pegar meu Instagram, né, você vai conhecer quem é o Ademir. O que ele pensa politicamente, quem são os amigos do Ademir, o que o Ademir costuma fazer nas suas horas de lazer, as coisas que o Ademir não gosta, as coisas que o Ademir critica. Essa é uma forma de comunicação, né? A comunicação através das mídias sociais. Essa eu tenho que controlar tanto quanto aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo ou aquilo que eu expresso através do meu corpo ou da minha face. E as pessoas se preocupam um pouco com isso. E aí quando ela vai para um processo seletivo e o selecionador entra lá e vê que a pessoa faz postagens discriminatórias, preconceituosas, inadequadas, ela vai levar em consideração. Ela vai ver o que a pessoa, que comentários ela faz, como é que ela coloca os posts dela e vai ver a comunicação escrita. A hora que você vai para um processo seletivo, de todas as técnicas, a Ana falou da questão da dinâmica de grupo, mas a entrevista, no meu ponto de vista, eu tenho alguns anos aí de experiência com seleção, é a técnica mais efetiva, porque é olho no olho.
não é? É você e o selecionador, e ele vai te conhecer a partir da sua expressão, não só verbal, mas da sua expressão corporal. O que você está falando e o que você está expressando, são coisas diferentes. Então, preocupar-se não só com as palavras, mas com a nossa postura corporal, com o nosso tom de voz, com a questão de olhar para as pessoas. Cada vez que eu olho para um de vocês, que eu olho para as pessoas que estão distantes da gente, as pessoas param para prestar atenção em mim. Agora, se eu baixar minha cabeça aqui, se eu ficar olhando para o céu, procurando mosca, como é que as pessoas vão prestar atenção em mim? Então, a comunicação, ela é um fator decisivo, principalmente para a aprovação em processos seletivos. E aí você tem que sentar, pegar na mão do selecionador, né, se ele te der a mão, que alguns não fazem isso, né, apertar no sentido de passar segurança e confiança, e a partir disso, expressar com segurança, com tranquilidade, aquilo que você já fez, aquilo que você já realizou, aquilo que você já executou, as suas experiências, as suas vivências, a sua formação, né, os projetos que você já tocou, os diferenciais que você apresenta para aquela oportunidade que está concorrendo. E quando você tem essa capacidade de convencer o outro, isso nós chamamos do poder de persuasão, né, que é convencer o outro através de argumentos, o outro vai prestar atenção em você. E quando nós trabalhamos isso com força, com energia, não é ser agressivo, não ser impositivo na comunicação, mas é ser firme, é passar segurança. Nós também, a partir disso, demonstramos o potencial. Eu, em várias vagas que eu já fiz até hoje, às vezes a pessoa nem tinha toda aquela experiência que eu estava buscando, mas eu dei uma oportunidade para ela ir para a próxima etapa do processo, porque ela me passou confiança. Então, num processo seletivo, né, passe confiança, transmita segurança. Esqueça que você está 1 mês, 2 meses desempregado, esqueça as contas que estão vencendo, esqueça a briga, esqueça aquele cachorro que correu atrás para morder o seu calcanhar naquele dia. Ou seja, comunique com segurança, com confiança, porque isso vai fazer com que o selecionador, primeiro, preste atenção em você e compreenda a sua experiência e o seu potencial. Mas, Ana, além da comunicação, como que essa questão do quanto eu me conheço, de quanto eu olho para o outro, de quanta empatia eu tenho, de quanto eu tenho flexibilidade para me colocar no lugar do outro. Queria que você tratasse um pouco com a gente sobre inteligência emocional, que é uma das competências também valoradas pelo mercado. Bacana, Ademir, essa tua colocação, né? Então, gente, já como a Ademir trouxe, né? Muitas pessoas são contratadas pela parte técnica e são demitidas pelas relações, né? Então é bem isso mesmo, né? Já foi a época em que a gente buscava profissional que tinha competência técnica, que era bom tecnicamente, que sabia fazer, né? Que tinha experiência técnica reconhecida, né? Hoje em dia, a gente tem buscado um outro tipo de profissional, né? E as organizações têm dado oportunidade de crescimento profissional para um outro tipo de profissional, para aquele tipo de profissional que sabe lidar com as suas emoções, né? Aquele profissional que se pergunta: quem eu sou? O que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer bem? O que eu não sei fazer? Não tem problema que vocês não saibam fazer alguma coisa. Ninguém precisa saber fazer tudo. Por isso, a segunda competência que a gente trouxe, que é o trabalho em equipe. Se eu sei fazer uma coisa e eu não sei fazer tudo, e ele sabe fazer a outra, pô, cara, vamos trabalhar legal junto, eu faço o que eu sei, você faz o que você sabe, a gente faz uma dupla de trabalho bacana, perfeita, né? Então, a inteligência emocional traz para a gente, né, esta capacidade de eu ser inteligente, não só no fazer as coisas, mas a capacidade de eu ser inteligente para me conhecer, para conhecer as minhas emoções, para conhecer as minhas fragilidades, para poder
lidar com essas minhas fragilidades, né? Como eu posso melhorar essas fragilidades. E se tiver alguma fragilidade que eu não puder melhorar, que eu não conseguir, não tem problema. Eu posso expressar, olha, isso é uma questão que para mim é difícil, mas eu posso lidar da seguinte forma com esta situação, né? Então a inteligência emocional, né, ela vai além do eu ler os livros. Ler livros, gente, é fundamental. Não percam 1 minuto da vida de vocês não lendo o livro, né? Em vez de ficar lá, Facebook, televisão, taralá, vão estudar, vão ler livro, vão procurar coisa na internet que agregue valor às competências de vocês do ponto de vista de conhecimento. Mas vão para frente do espelho. Vão para frente do espelho e sabe o que vocês fazem? Perguntem para você, olhem no olho de vocês na frente do espelho e se perguntem: quem eu sou verdadeiramente? O que eu gosto de fazer, né? O que me faz feliz? Aonde eu trabalho e eu me sinto feliz? O que eu trabalho que me dá prazer em trabalhar? As organizações hoje têm falado muito nisso. O que te dá prazer? Essa era uma palavra tabu dentro das empresas. Não se falava nisso dentro das empresas. Hoje não. Hoje as empresas perguntam: o que você quer fazer? No teu plano de desenvolvimento pessoal, o que te dá prazer? Onde você quer estar daqui 10 anos? O que você quer fazer daqui 5 anos? Né? Então tenham claro isso para vocês, né? O que vocês são, o que vocês gostam. E essa imagem que está aqui, que a gente escolheu para trazer para vocês, é uma imagem que a gente curte pra caramba, né? Porque é bem isso, né? Já foi o tempo em que o meu cérebro comandava, né? Hoje, o que comanda não é meu coração só, né? O meu coração é importante, né? O que eu gosto é importante. Mas o que comanda? O que comanda é essa ligação. O mais barato, o mais legal dessa imagem não é nem o coração e nem o cérebro. O barato nessa imagem está nessa ligação, né? Porque é esta ligação entre o meu coração, entre o meu desejo e o meu racional que vai me dar o equilíbrio emocional para eu ser um profissional que me relaciono, que tenho resiliência, que sei trabalhar em equipe, que sei me comunicar. Pô, esse troço é legal de eu pôr no meu Facebook? Não, não é, vai queimar a minha imagem. E eu já, num trabalho, eu tinha desqualificado uma vez uma candidata pelo perfil que ela mostrou na entrevista e na dinâmica de grupo. Nós fomos olhar o Facebook da pessoa, nós revertemos o processo e chamamos ela para contratação por causa do Facebook dela. Tinham coisas, pensamentos coerentes, tinham imagens fantásticas de uma pessoa profunda que se pensava, que para a profissão precisava, né? Precisava de alguém que se pensava, que se conhecia. Então nós chamamos ela para trabalhar porque fomos olhar o Facebook dela e tinha coisa coerente, né? Então, gente, trabalhem nisso aqui, trabalhem em interligar quem são vocês, incessantemente, porque a gente muda, né? O tempo inteirinho a gente muda. Então se pergunte dia a dia quem eu sou e se responda com eu sou, bem convicto mesmo, né? Tá, Ademir, a gente tá falando aí de uma série de coisas, né? Mas acho que ainda tem alguma coisa mais interessante para a gente falar, né? Que é assim, tá, e como é que eu fico nesse mercado então, né? Já que esse mercado hoje é volátil, né? Como é que eu fico no mercado? O que você pode falar para a gente disso? Bom, eu nesse mercado, eu preciso ser um intraempreendedor. Nós não queremos que você seja um empreendedor interno, não é de você trabalhar qualidades do empreendedor dentro de você. O que é ser intraempreendedor? É aquele profissional que faz a diferença sendo empregado. Tem aquele funcionário que faz a diferença sendo empregado, sendo uma referência negativa, que reclama do horário, que reclama do trabalho, que reclama do chefe, que reclama da máquina, que reclama do cliente, que traz o nosso... É mais ou menos como se eu e a Ana reclamasse de aluno. A gente até fala de vez em quando, mas assim, de coisas pontuais.
os alunos faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, o profissional que é o intraempreendedor, ele se destaca em relação aos outros porque ele tem uma visão diferente, porque ele tem iniciativa, ele tem força de vontade, ele tem disposição para o novo, ele se lança a novos projetos, ele é criativo, ele faz a diferença. E para você não valer 2 e valer 100, você tem que entrar com esse espírito na empresa. Você tem que fazer a diferença. Você tem que chegar lá na segunda-feira, disposto a carregar um bonde nas costas para que a empresa alcance seus objetivos. É só a empresa alcançando os objetivos dela que nós alcançaremos os nossos. Então, ser intraempreendedor é essa capacidade de ser diferente sendo empregado. Tendo iniciativa, tendo criatividade, tendo condições, de fato, de agregar valor, né, Ana? Que é uma competência que todos os gestores esperam, que todos os gestores querem, que as pessoas agreguem valor à organização. Que valores as pessoas podem agregar à organização? Bacana você trazer isso, né? Então, agregar valor é uma outra competência que a gente está trazendo para vocês, que pode levar vocês do 2 ao 50, ou do 5 ao 100, né? Então, agregar valor, o que é? É aquilo que eu faço, né? O trabalho que eu desenvolvo, ele de fato, ele precisa trazer valor para a organização. Não adianta nada eu fazer um trabalho de uma forma que eu seja imprescindível, que a empresa possa me trocar por qualquer outro, né? Então, hoje as organizações estão muito focadas em resultado, né? Então, o que eu faço, o meu trabalho, precisa ser significativo para a empresa. O que eu faço precisa, de fato, ser valorado, precisa ter um valor. Se eu não fizer aquilo, se eu não estiver ali, a empresa vai perder, né? Se o jeito que eu sou, com as minhas características, se eu não estiver ali, a empresa vai perder. Então, isso que é agregar valor. O que eu faço precisa ser bom para a empresa, precisa ser ótimo para a empresa, precisa ser excelente, precisa ser insubstituível, né? Eu preciso ter essa noção do que eu faço, ninguém vai fazer melhor, só eu. Eu vou fazer a melhor coisa possível, né? Pois é, daí em agregar valor a gente fala em resultado, Ademir. O que é resultado nesse mundo de hoje? Competitivo. Muito competitivo, né? No entanto, que a gente vê, a competição começa aqui, né, Ana? Com esse número de pessoas que estão nos visitando na nossa feira. Veja, o ano passado foram 11 mil pessoas que estiveram na feira. E esse ano a gente tem certeza que vai bater esse recorde, né? Então, assim, por quê? Esses são números. Então, produzir resultados é produzir números para a empresa. É ser diferente, ser um intraempreendedor, é agregar valor, é ter uma boa comunicação, é saber trabalhar em equipe, é ter um bom relacionamento interpessoal, é ter a capacidade de resiliência, é ter uma comunicação escrita, verbal, uma expressão corporal adequada. E resultados é tudo que a empresa espera da gente. Nós só crescemos numa empresa se nós propiciarmos resultados positivos, não resultados negativos. Então, quando nós pensamos em resultados, nós temos que pensar, eu vou agregar o que nessa função? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso reduzir de custo? O que eu posso ampliar de produtividade? O que eu posso melhorar nos indicadores da empresa? Aí vem alguém e fala assim, mas eu sou caixa de supermercado, Ademir. Como que eu posso fazer a diferença? Eu sou um assistente de logística, Ademir. Como que eu posso fazer a diferença? Eu sou um mero supervisor de uma pequena área, Ademir. Como que eu posso fazer a diferença? Pensando em todas as competências que nós colocamos aqui. Melhorando a sua comunicação, o seu relacionamento, o seu trabalho em equipe, a sua capacidade de resiliência, a sua resistência aos problemas que serão enfrentados, tendo iniciativa, sendo criativo, você vai ser enxergado como uma pessoa que propicia resultados. Você vai ser visto como uma pessoa que faz a diferença, que traz algo de bom para a empresa. E é só a partir do momento que você trouxer resultados positivos à empresa que você vai ser reconhecido, que você vai ser promovido, que você vai ter o seu lugar ao sol. Então, pensem nessas competências,
pensem em tudo o que você precisa melhorar. E aí, né, pense se você quer valer 2 ou 50, ou se você quer valer 5 ou 100 para o mercado de trabalho. Que valor você quer? E a partir desse valor, né, mude a sua atitude, continue se qualificando, continue se preparando, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na sua carreira. E aí trouxemos uma frase, né, só para pensar, para você pensar. Ou você tem uma estratégia, ou você é parte da estratégia de alguém. E com essa frase eu encerro, agradecendo a presença de quem está nos vendo nos polos, e passo a palavra à professora Ana para se despedir. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar aqui com vocês e que vocês sejam estratégicos. Forte abraço a vocês. Uninter.com